período difícil, né, a gente meio que apavorou como começar a atender os pacientes, mas eu acho que agora as coisas estão mais tranquilas, a gente tem algumas diretrizes, eu acho que tá dando para a fonoaudiologia começar a fazer um trabalho bem importante, durante essa pandemia, atendendo esses pacientes que realmente precisam da gente, né. Então, assim, eu acho se quiser me interromper, se quiser fazer alguma pergunta, sem problemas. Então, assim, ó, eu vou começar colocando os slides sobre algumas diretrizes, né, que foram colocadas do conselho, da sociedade. Eu acho que é bem importante para a gente ver o que foi decidido e algumas sugestões que eles nos deram. Se tu quiser passar o primeiro slide. Eu não estou vendo nada. Não tenho como ver? Então, assim, ó, o primeiro acho que é o da isso, tá? Que ele coloca, né, algumas coisas que a gente é importante a gente seguir o Ministério da Saúde, né, as diretrizes do Ministério da Saúde em relação aos cuidados com esses tipos de paciente. Então é importante a gente seguir as normas que o hospital está direcionado de acordo com o Ministério da Saúde, então os GPIs, né, a questão da circulação dos funcionários especializados nas áreas que têm pacientes com Covid, tá? Eu acho que tu pode passar o próximo. Então aí é uma associação, né, americana, também dá algumas diretrizes para a fonoaudiologia nos Estados Unidos. Então, assim, ela sugere algumas normas, né, em relação ao Covid. Então, uma das coisas importantes, assim, que como essa doença é uma doença que se transmite principalmente não, se transmite por via aérea, então a questão dos aerosóis está envolvido na transmissão, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, eles estipularam que esses pacientes a gente não deve usar nenhum tipo de sistema aberto, no caso, a gente não usa fono, né? Que esses pacientes não devem ser colocados, usados alguns equipamentos, tipo assim, a videofluor não é para ser feita, tá? A questão da aspiração, sim, a gente faz aspiração com o sistema fechado, né? E eu agora não lembro porque eu fiz os slides, mas eu achei que eu ia ler. Então, isso. Seria praticamente isso. E aí depois, acho que pode passar o próximo, em relação a acha ainda? Eu acho que ainda isso deve ser evitado. Isso a gente não faz esse tipo de avaliação nesse tipo de paciente, né. Se a gente tiver que fazer, vai fazer, mas assim, a gente tem que ter todo o cuidado, até porque a gente vai estar usando EPI todo o tempo. Então eles sugerem que a gente não faça esse tipo de exame, nem usar o estetoscópio eles querem que a gente use, né. Eu não sei esses são os tem mais, acha. Isso, também é para ser evitado, o uso do estetoscópio. Não só acha, mas acho que o próximo slide, que é da sociedade, né, da sociedade, a AMIB. A AMIB também, que a AMIB, assim, a AMIB é uma associação de medicina intensiva brasileira, tá, que tem um capítulo só da fonoaudiologia e quem é o presidente é o Ribamar, José Ribamar, tá, e ele é uma pessoa muito especialista nisso, e aí ela põe, assim, várias sugestões bem importantes, eu acho que ela é a mais específica de todos, se alguém tem alguma dúvida. Eu acho que dá para seguir pela AMIB, eu acho que é bem tranquilo, acho que eles são bem claros e bem específicos, bem para a nossa realidade. Tá, e eles realmente sugerem que a gente não use estetoscópio, né, que a gente não faça avaliação orofacial, né, que a gente use sempre o sistema fechado,
a gente não possa deixar de usar os EPIs. Então, assim, a gente tem que se paramentar em cada paciente, a gente tem que trocar tudo. A gente, quando a gente entra na unidade, a gente já está com uma roupa do hospital, tá? A gente entra na unidade com a roupa já pronta do hospital. Quando eu vou entrar dentro do quarto, e assim, eu chego no hospital, eu ponho a roupa, ponho a máscara, a N95, não mexo mais, e depois eu ponho o visor, que é o shield, que eles chamam, tá? Eu geralmente entro já nos andares, já fico com ele, não tiro mais. Aí eu fico assim, que eu vai evoluir o paciente, vou conversar com outro médico, vou conversar com aí sim, eu tiro, mas tem gente que fica todo o tempo. Eu fico quase todo o tempo, mas assim, ó, no momento que eu vou ver qualquer paciente, Covid ou não, eu tô usando todos os EPIs, todos. Eu não tô deixando de usar nenhum durante todo o atendimento no hospital, porque depois eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Bom, então assim, para entrar no quarto, a gente põe o shield esse, a gente põe a roupa, a máscara, o shield, a gente põe a touca, né, e mais o avental e luvas. Acrílico, de acrílico, aquele o pessoal usa, que a gente vê nas ferragens que tem para fazer, acho que eles usam para fazer algum tipo de procedimento assim que tem, né, que levanta e fecha. Ah, esse é o que a gente usa. Esse a gente tem usado direto, né, sempre. Máscara também, a gente daí pode falar. Ah, sim. Mas a touca. A gente está usando os que vão para lavagem, mas pode ser um descartável. O que o hospital determina, o que o controle de infecção determina, né? É que esse descartável, ele é tão, como é que eu vou dizer assim, é tão fininho que só no colocar, quando eu vou colocar, eu rasga. Então, assim, eu prefiro esse outro que é um pouquinho mais, o tecido é um pouquinho mais grosso, e eu acho, e mesmo assim, a gente não vai se molhar, assim, a ponto de, né, que tá correndo risco. E se acontecer, nós vamos trocar de roupa. Acontecer. Ah, então, assim, mais as luvas, né? Então, a gente entra com todo esse aparato para cada paciente que a gente for atender. Mesmo que seja unidade de terapia intensiva, que eu tenho 4 pacientes no mesmo quarto, eu tenho que trocar tudo. Troca tudo. Aí eles sugerem que a gente troque tudo, tá? Então, assim, a gente tem muitos cuidados em relação a isso, mas é bem tranquilo. A gente se assusta, olha, tem que botar isso, aqui não, mas é bem tranquilo. Até porque tu entra na rotina e quando tu vê, tu já vai fazendo tudo automático. Exatamente, é bem tranquilo. Então, o mais importante, assim, a utilização dos EPIs. Então, uma das coisas que aconteceu, qual é o número do slide que tu está, só para. Tu pode pular, eu acho que tem mais um, que eu acho que eu já falei sobre isso, né, que é cuidado, vou falar dos pacientes traqueostomizados. Os pacientes traqueostomizados, a gente está fazendo o seguinte, a gente está atendendo só aqueles pacientes que já saíram da ventilação mecânica, tá? Mas que estão traqueostomizados, com cuff ou sem cuff desinsuflado. Aí vai depender do tipo de paciente se a gente vai desinsuflar ou não. Tá? Mas assim, esse primeiro momento em que o paciente está na ventilação mecânica com a traqueostomia, a fono não está entrando, a gente está entrando logo depois que ele sai, 24 horas depois, 48 horas depois, a gente já entra para atender esse paciente. Tá? A tráqueo. A gente está fazendo isso. Os pacientes que estão em ventilação mecânica, tá? Ou que estão com risco de ventilação mecânica, a gente tem passado a sonda nasentérica e a gente não tem visto esses pacientes. Então, o que, que acontece? O que se combinou lá é que o paciente vai ficar com a sonda até ele ter uma condição melhor e estar com um sensório melhor e ter saído daquele risco maior de ter que reentubar, ter que voltar para a ventilação, e aí a gente vai ver esse paciente. A gente não ficar circulando todo mundo, vai naquele paciente, o paciente piora, a gente não circula mais, vai no outro. Então, assim, a gente tem que tentar deixar eles ficarem um pouquinho melhor para a gente começar e continuar, não começar e parar. Então, a gente tem que avaliar sempre, porque o controle de infecção sugere que a gente não fique tantos profissionais circulando nesse mesmo ambiente, só aqueles que realmente precisam.
A gente tem feito isso. Então, às vezes, o paciente está muito sonolento, a gente vai ver no outro dia ele está bem acordado, mas ele está naquele limite, sabe? Está limítrofe ainda, a saturação não está tão boa. Eu espero um pouquinho mais para começar. Até porque os pacientes, muitas vezes, eles são bem lúcidos e a gente dá uma perspectiva de começar uma via oral, eles não vão começar. É muito frustrante acontecendo. Então a gente eu sempre espero um pouquinho mais, mas assim, paciente saturando 86, 87, a partir daí já dá para trabalhar, tá. Eles já vão melhorar, então já começa assim. Uma coisa que eu ia contar, assim, bem importante, que Uhum. no início dessa pandemia estava todo mundo muito perdido. Não sei se tu quer terminar os slides? Tu que sabe, pode falar, fica à vontade. Eu tô na MIB ainda, acho que só tem mais um. Tá? Vamos passar mais um aqui então. Ver o Espera. que que diz esse aí. Esse recomenda-se a não realização da videoflúor, né, da É, deglutição. aham, É o do AMIB ainda, em pacientes com suspeita ou confirmação de Covid, né? A avaliação endoscópica da deglutição e a laringoscopia flexível em pacientes com exames invasivos. suspeita não é recomendada também, né? Como tu tinha falado antes. Isso, porque são exames que eles estimulam muito aerosóis, então o risco da gente se contaminar é grande em relação a isso. Então, eles sugerem que a gente não faça esses exames, tá? Eu acho que tem mais algum. Vamos ver? Acho que tem. Os alimentos ou espessantes. Sim, isso é uma coisa bem importante. Entrou no quarto do paciente, tudo que entrou, lixo, nada sai de lá. Espessante que eu não abri, já me aconteceu isso, espessante que eu não abri, colher que eu não usei, lixo. Nada sai Ah, do quarto, a gente reaproveita, tudo fica lá, tá? interessante. Tá, tá, entendi. São pequenos cuidados, a gente: "Ah, mas eu nem usei o espessante", não interessa, lixo, tocou, pode ter contaminado com algum aerosol, lixo, não tem por que a gente correr o risco. Então, antes de entrar no quarto desse paciente, a gente vai fazer todo um preparo, vai saber exatamente o que está acontecendo, quanto tempo ele foi estubado, como é que ele está, como é que está o sensório, como é que está a parte neurológica dele. O que que a gente vai propor para ele, se vai ser uma terapia indireta, ou se vai ter já vai começar com algum alimento, já vai preparar tudo quando entrar nesse quarto, não faltar absolutamente nada, porque eu não posso ficar abrindo a porta, porque quem abre a porta não sou eu, é outro técnico que abre a porta para eu poder entrar e sair. São assim, são vários cuidados. Então, assim, entrei Aham, no quarto, toda hora pedindo: "Ah, eu quero uma colher, eu quero água, eu quero espessante". Não, entra com tudo. Se não entrou, te vira. Ou entendi. pelo menos sigo assim, entrou no quarto, nada mais eu peço de fora. Com a seringa, com tudo que tu precisa para usar na traqueostomia, não fica circulando, tá. Uhum. Porque no momento que eu sair desse quarto, eu vou ter que tirar toda a minha paramentação, botar a minha máscara para lavar, vou ter que botar a minha máscara para ser higienizada, vou ter que pegar outro, às vezes o pessoal tá usando, e vou ter que colocar tudo de novo. A gente evita essa circulação de novo, Entendi. tá. Claro. Então, esses cuidados a gente tem que ter. O funcionário que geralmente entra no quarto, fica no quarto, a manhã Uhum. inteira, tá. Entendi. Tá. 2 funcionários, tem 4 pacientes, tem 2 pacientes, de repente tem 2 funcionários, eles ficam a manhã inteira ali, eles praticamente não saem, tá. Não Sim. saem para justamente evitar essa circulação, Ai, que tá. demanda de profissional que tem, né? Puxa vida. É uma demanda de tudo, sabe, porque daí tu começa, é álcool na mão, cada vez que tu te bom, depois eu vou falar. Assim, Tá. é muita coisinha que a gente não pode deixar de passar, porque é muito importante para não haver essa contaminação. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter. Eu fui orientada pelo controle de infecção, Uhum. então, assim, ele me ensinou exatamente o que tem que fazer, então a gente tem que seguir todos os passos que foi orientado para não ficar nenhuma brecha e correr o risco. Tanto que os funcionários que atendem os Covids, que estão com os EPIs bem protegidos, eles não tiveram contaminação. Uhum. Os outros que tiveram contato sem os EPIs contaminaram, Tá. tá? Mais Tá. algum slide? Vamos ver mais algum slide? Acho que não. Aí tem o teu e-mail que depois eu coloco no final do vídeo editado. Tudo vai meu e-mail, o telefone, que as pessoas quiserem. Claro. Assim, uma coisa importante que aconteceu no início da pandemia, estava todo mundo meio perdido, usa máscara, não usa máscara, usa tal Aham. coisa, nos andar. Então, assim, ó, no momento em que nós recebemos do controle de infecção e o hospital nos disponibilizou as máscaras N95, a gente chama dos escudos, né? No caso, o visor esse, o shield, a gente nos disponibilizou isso.
a gente começou a usar, eu e a Aline, as duas fomos que atendemos lá, nós começamos a usar para todos os pacientes. O que aconteceu? Aquilo que se imaginava. Não tem como tu saber se o paciente é Covid positivo, ele não tem nenhum sintoma, que é o que aconteceu. Familiares que foram contaminados por pacientes que estavam internados, estavam positivos, internaram, como é que é? Eles infectaram uma unidade inteira. Ah, Todos os pacientes foram contaminados. Todos os nossos pacientes puxa. foram contaminados. Aí o que aconteceu? Só que como nós já estávamos protegidas todo o tempo, eu fiz o exame e deu negativo. Tá? Aham. Eu consegui me proteger, então assim, eu não tive nada. Mas os funcionários tiveram. Todos eles foram contaminados. Porque Pá. não usavam a máscara, não precisava, não era Covid positivo ali, o Covid positivo estava só na UTI, no nono andar, então aquela coisa. Então as Pá. pessoas não se protegiam nem com máscara. Enquanto nós ficávamos de máscara o tempo todo. Tá? E Uhum. com a proteção da máscara facial, essa, Uhum. porque assim, a gente estava com receio que daqui a pouco, como é que eu vou saber quem é positivo e quem não é? Então, isso é uma coisa bem importante, a gente se protegeu bem cedo. Que bom. Então, isso foi uma coisa bem. Assim, a gente que trabalha no hospital, a gente tem que ter muito esses cuidados. Parece, assim, bobagem, mas, assim, a gente tem que estar bem atento, bem, assim, de acordo com o que o controle de infecção nos orienta, como a gente deve seguir em pacientes com isolamento, pacientes que têm isolamento por imunodeprimidos, por imunossupressão, pacientes que são só contato. Então, assim, a gente tem que seguir sempre todas as normas, tá? Uhum. Não é entrar um pouquinho no quarto, dar oi, não vai acontecer nada e sair. Não, não pode. A gente sabe que é difícil, tem que tirar toda a roupa, se higienizar toda, então, assim, mas é importante. Tem que fazer, tem que ser assim. Tem que fazer, tem que fazer. Aí hoje, assim, ó, a gente sai do quarto, eu tenho a minha maletinha, eu levo no andar e tudo. Eu passo álcool em tudo, no crachá, na caneta, nos óculos, no celular. Assim, Uhum. para que passar, gente? Mas não interessa, passar em tudo. Sai do hospital, antes de sair, tu tem que higienizar todos os teus utensílios, Uhum. certo? Isso é uma coisa bem importante, a gente não pode deixar de lado isso. Uhum. A gente não pode ser um vetor de transmissão. Uhum. Com certeza. E tu, então, assim, na tua dinâmica ali do dia a dia no hospital, tu estás atendendo os pacientes com Covid quando já estão numa fase melhor, que eles possam ter uma evolução positiva com o atendimento da fono, é isso? A princípio, sim, tá? Mas a gente pegou vários pacientes, assim, que não deram Covid no primeiro momento, mas que eram muito ruins, depois positivaram, né? Uhum. A gente atendia esse paciente. Eu cheguei a fazer vídeo numa paciente em que eu desconfiei que pudesse ter, mas ela tinha dado negativo no primeiro momento, no segundo momento deu positivo, então a gente fez. Também não tem. Claro que aquele que é realmente positivo, a gente evita, mas é aqueles que a gente não sabe, o que a É, gente vai fazer? Vai não. deixar? Não Uhum. tem como. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem um andar também que é só para esses pacientes que saem da UTI e vão para o andar, só que assim, ó, alguns negativaram, mas estão lá junto com os Covid, claro, cada um no seu quarto. Uhum. Mas igual a gente está num ambiente que pode ser contaminado. Então, a gente acaba assim, se lá teve, a gente está no nono, mas podia estar no quinto, daqui a pouco, no início que veio da emergência e contaminou. Então, assim, ó, para nós, todos os pacientes são suspeitos, Uhum. certo? Uhum. A gente tem que ter o cuidado. Só que, claro, que eu não vou fazer a vídeo nessa paciente com Covid nesse momento. Tá? A Sim. princípio, não vou fazer. A gente tenta evitar, a gente tenta, assim, fazer uma avaliação sem o esteto, só dando o alimento, a gente vendo como é que o paciente está. Não é muito simples, porque o risco Imagino. desse paciente é grande. Né? Então, a gente tem essa dificuldade, porque são pacientes que muitas vezes eles são lúcidos, né? Eles estão bem orientados, mas eles acham que têm condições. Só que são pacientes que, se estão com traqueostomia, são porque ficaram pelo menos uns 20 dias entubados. Já Sim. vem de uma intubação prolongada. Esses Uhum. pacientes que saem da intubação, muitas vezes eles estão também quase 2 semanas entubados sem fazer a tráqueo, então também vem de uma intubação um pouco prolongada. Dificilmente os convites que eu atendi ficaram 1 semana entubados, muito mais eles ficaram. Aham. Não foi uma intubação tão pequena. Os pacientes têm ficado muito tempo no UTI, muito tempo hospitalizados. Então, a gente vê pelos noticiários os pacientes que ficam 20 dias, 30 dias hospitalizados, pelo Uhum. menos, e Uhum. a nossa É essa média de pelo menos 20 a 30 dias ficar na UTI? 20 dias na UTI um pouco mais, e mais Tá. o andar, né?
E tem pacientes que ficam. Varia muito, porque nós temos uma população no Ernesto Hoteles que é uma população muito idosa, Aham. com muitas comorbidades. Então, são pacientes em que, para sair da UTI, não é só pelo Covid, mas por outras, vamos dizer assim, outras comorbidades, acabam ficando mais tempo. Uhum, uhum. Na verdade, o Covid seria praticamente mais a parte respiratória, mas assim, o que acontece com ele? Eles ficam neuropatas, eles não conseguem nem segurar um copo, mal conseguem levantar, eles não têm força para nada. O exercício é muito difícil, digam muito rapidamente. A gente tem que fazer tudo por eles. Uma Uhum, fase bem difícil e demora para recuperar. uhum. E a maioria ali são idosos, então, Karen. Olha, ontem eu atendi uma moça de 40 anos. Ó, jovem. Também estava polineuropata, assim, não ter força para absolutamente nada, taquicárdica. Então, assim, bem complicada, né? A saturação, ela estava em aire fechado, mas eu não consegui não consegui fechar a tráqueo dela, então ainda. Bem difícil, mas assim, já começou, pelo menos saiu da ventilação há 24 Sim, horas. sim. 8 horas, Uhum. então já deu para fazer alguma coisa, mas ela não aguentou ficar 5 minutos fazendo exercício, foi bem difícil. Então, mas é isso, já é um passo, porque provavelmente no outro dia que eu for, ela já vai estar melhor, porque eu vejo Sim, isso. Eu vou num dia, no outro dia eles já estão melhores. sim, vai Só vai evoluindo. evoluindo, né? Em Essa média, sim, evolução. Karen, após eles estarem no estado mais crítico, né? Em quanto tempo depois que tu entra? Em média, assim. Eu acho que depois de uns 20 dias, pelo menos. Mais, às vezes, um mês, Uhum, dependendo uhum. do que for. Porque, assim, às vezes eles me pedem, assim, o paciente foi estubado, às vezes eles me pedem com 15 dias. Aí tu vai ver o paciente, como eu disse, está no limite, tem que esperar. Daí ele volta para o tubo. Só que se voltar para o tubo, não é 2 dias, Entendi, mais tempo. entendi. Aí volta tudo a estaca zero. Então, aquela expectativa que eu tinha de começar um tratamento, de repente, já vou começar. Então, não, aí nem pensar, começa tudo de novo. Uhum, entendi. São bem difíceis nesse sentido, assim. Uhum, Mas quando eles começam a recuperar, quando eles começam a ter um pouquinho mais, assim, de dependência com a questão da deglutição, de conseguir deglutir saliva, de conseguir deglutir a secreção. Aí eles vão bem rápidos, assim, aí é bem tranquilo. A evolução da dieta é bem rápida. ah, sim. Mas, assim, pacientes mais idosos é mais difícil. Mais Bem idosos, difícil. assim, Que já tem já outras questões é associadas, né? uma dificuldade. E eu fiz vídeo numa paciente que eu não sabia que era Covid. Assim, ó, ela não mexia nada. Era uma fadiga Ah, muito intensa. Assim, aspirava tudo silente, muito complicado. tá, aí eles ficam sondados, cara, enquanto não tão sondados, né? Então, mas à medida que eles recebem uma dieta, e já está recebendo uma dieta de 24 horas, assim mesmo, que seja toda liquidificada, um suplemento, a gente, se tiver condições, ele já pensa em tirar sonda se o paciente está indo bem. Uhum, A gente tenta se tirar o quanto antes. claro. Uhum, ok. E, Karen, assim, com relação aos óbitos, assim, tem acontecido muitos ali? Como é que tá a situação? No hospital, ontem nós recebemos o boletim que tinha 105 que foram confirmados, internados, né? Uhum, Foram internados, 105 pacientes, morreram 25, mortalidade alta, né? é, alta. 100, 20, imagina se fosse 100 pacientes morrendo 20% de mortalidade. Muito grande. Essa mortalidade é alta lá, bem alta. É, a gente realmente tem que cuidar muito, né? Essa pandemia não é brincadeira, não pode ser minimizada, né? A gente tem que tomar todos esses cuidados, tanto a gente que está tu que está no hospital, eu atendo, mas atendo em consultório, é um pouco diferente, menos, então não estou lá na linha de frente, mas quem não está atendendo, quem não está trabalhando, também tem que cuidar, tem que fazer a sua parte, né? Infelizmente, a gente vê muita gente ainda não tomando cuidado, né? Não usando a máscara como deveria. A máscara não é no queixo, né? A máscara é no nariz, na boca. A gente vê as pessoas muito assim, parece que não estão acompanhando o que está acontecendo, né? E quando a gente vê um profissional da área da saúde como tu falando, né, do dia a dia, do quanto é importante,
tomara que todos possam estar nos assistindo e vejam depois novamente esse vídeo para entenderem o quanto isso é sério, porque as pessoas ainda parece que não estão entendendo a gravidade da situação, né? No momento que tu vê esses pacientes, tu tem uma visão diferente do que está realmente acontecendo. Parece assim que não é nada, que vai curar rapidamente, mas essa estadia no hospital, o paciente que passa pela UTI, e mesmo às vezes só no andar, é bem difícil, assim, é uma hospitalização que o paciente fica bem debilitado. Então, assim, entra físio, entra fono. Então, assim, não é. Às vezes, muitos pacientes estão fazendo hemodiálise, outras coisas que estão fazendo, outros tratamentos, não é simplesmente dar medicação ou tentar a medicação e o paciente vai melhorar. Não, tem outras coisas envolvidas. Aí o paciente faz uma trombose, faz um sangramento, né? Assim, o paciente que eu ia ver teve um sangramento digestivo, então não pude vê-lo, daí eu fui vê-lo depois, voltou pro tubo. Então, assim, melhora de uma coisa, piora de outra. Então, assim, são pacientes bem crônicos em relação às comorbidades, são bem complicadas. Então, assim, não é simplesmente só a parte respiratória, vai para o ventilador, depois sai e resolve. Cada paciente tem, assim, alterações. Às vezes a saturação é muito baixa, como eu disse, a paciente fica taquicárdica, fica difícil de atender o paciente taquicárdico. Nós temos que cuidar tudo do paciente, né? Sim, e Mas, cuidar. assim, é tranquilo, sabe? Eu acho, assim, essa primeira impressão de que tu vai entrar, tu vai ver o paciente, mas depois assim que tu entra na rotina, que os funcionários estão ali contigo, eles te ajudam, eles te orientam também, qualquer dúvida. Vendo assim que as coisas vão mais tranquilas, a gente só precisa ter cuidados, né? Eu acho É, que o mais importante é e, cuidados. e seguindo os cuidados estipulados, né, por cada hospital, por cada setor, seguindo isso já está fazendo a proteção que tem que fazer, né, se protegendo e evitando de transmitir também, né, de ser o vetor. Que são duas coisas E a gente, importantes, né? A gente tem que se proteger e proteger o outro. uhum. A gente tem que cuidar assim, ó, se eu acho que a minha luva contaminou, troca. Troca. Sempre. Se eu acho que a minha máscara está um pouquinho úmida, troca. Então, assim, essas coisas a gente tem que perceber e não deixar de trocar, não deixar de fazer, eu acho que tá bom, assim, eu não tô a fim de trocar agora. Não, acha que tem algum risco, temos que tomar cuidado, sempre. Não é, excesso não é demais nesse caso, tem que realmente Não, cuidar. quando eu vejo o paciente, quando eu aspiro, eu uso uma luva, troco todo o sistema da luva, troco toda a luva, higienizo, faço com outra luva. Se eu vou mexer na cavidade oral ou na traque, troco de novo, entende? Cada vez que eu vou fazer um procedimento, eu acabo trocando a minha luva. Eu acho Entendi. que é importante. Quando eu vou tocar na cama, vou tocar na mesinha e a minha luva tocou na traque, o que tem aerosol, aí vai contaminar também. Então, até para os funcionários a gente poder protegê-los. Né? Claro, com certeza, com certeza. As tuas falas aí são muito importantes para quem está. A gente daqui a pouco está entrando também no hospital, voltando a atuar com o estágio, então os alunos devem estar assistindo, então a gente tem que observar tudo, né? Tem que estar 100% ligado, antenada, porque esse vírus ele é invisível e a gente de repente pode estar contaminando um equipamento, um móvel, né? Sem perceber. Então esse cuidado ele é importantíssimo, a higienização, a troca da luva. É uma coisa que às vezes as pessoas podem não perceber e usar a mesma, né, Karen? Daqui a pouco usa a mesma luva e pronto, já era, contaminou, né? Não pode fazer isso. Assim, ó, e a parte da humanização é uma coisa importante também. A gente vai ver o paciente, a gente não vai ver o Covid, a gente vai ver o paciente. Então, a gente tem que tratar o Covid como uma doença importante, uma infecção importante, mas ao mesmo tempo, assim, não recebem visita dos familiares. Imagina, às vezes eles ficam 20, 30 dias no hospital e não recebem uma visita, não podem, os familiares estão proibidos de circular. Então, eles são as únicas, nós somos as únicas pessoas de referência para eles. Então, chega lá, conversar e falar alguma coisa assim do dia a dia, sabe? Poder ter essa humanização é muito importante. A gente, olha, eu vou dizer, eu saio de lá assim um pouquinho triste, porque assim a gente tenta fazer e vendo aquele sofrimento de estar sozinho ali, olha, não é muito fácil. Os outros que conseguem, né? E o medo, né, do que vai acontecer, né? Porque é uma doença tão avassaladora que detona tanto com o organismo que as pessoas não sabem se vão sair dessa, né? E o medo, né? E não tem a familiar
para interagir. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Uhum. Ah, tem uma pergunta aqui pra gente. Os cuidados de hoje, eu tô sem óculos, deixa eu... serão os mesmos após a pandemia, Karen? Essa é a pergunta. Olha, eu acho que vai modificar muitas coisas. Não sei se vocês lembram quando teve H1N1 alguns anos atrás, não Aham. foi muito diferente. O que tem de diferente do H1N1? Nós tínhamos tratamento, né? Tomava o Tamiflu, a princípio recuperava, Uhum. não sei os casos muito graves. Agora a gente não tem um tratamento. Então, assim, quando teve H1N1, a gente começou a usar o álcool gel em todos os lugares que a gente não usava, a gente não tinha o hábito de usar. Uhum. A gente não tinha o hábito de usar na bolsa. A gente entrava com a máscara, uma máscara cirúrgica comum nos pacientes que eram isolamento aéreo, não se usava em 95, se usava para tuberculose, imagina. Aí, Uhum. então, assim, mudaram, acho que houve uma mudança e começaram a melhorar a questão dos equipamentos, dos EPIs, e eu acho que agora, com o Covid, acho que vai ter uma mudança, acho que enquanto nós não tivermos uma vacina, enquanto a gente não tiver um tratamento adequado, acho que a gente vai continuar com os mesmos cuidados para todos os pacientes. Uhum. Acho que vai evitar aquela aglomeração de gente, assim, eu vejo, assim, pelo hospital, os familiares que iam, assim, às vezes tinha 5, 6 familiares num quarto, não tem cabimento isso. Isso é um hospital, tem doença, as pessoas transmitem para os mais vulneráveis, então, assim, acho que essas coisas vão modificar a Uhum. questão das visitas hospitalares, né. Uhum. Acho que vai ser bem importante a questão da circulação dos profissionais, onde vão circular, das pessoas que não são profissionais, as áreas vão ser mais restritas, eu acho. Uhum. Uhum. Acho que isso vai modificar, sim. Acho que vai modificar. Eu acho que por um lado vai ser bom, a gente vai ter mais cuidados. É, eu acho que sim também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está interagindo, está agradecendo, dando parabéns. Se tiver mais alguma pergunta, aproveitar que a Karen ainda está aqui com a gente para perguntar para ela. E a gente seguir, né, essas sugestões que tem do conselho, né, da MIB, principalmente da ASHA, se a gente quiser também seguir Uhum. essas normas deles, eu acho que é um referencial para nós, nos ajuda a entender algumas coisas. Uhum. Uhum. A gente não precisa dizer assim, não, eu não vou fazer videofluoroscopia no paciente que tem Covid. Não, também eu acho que não precisa ser dessa maneira, mas ao mesmo tempo eu não vou tirar o paciente da UTI, que eu estou começando a trabalhar, para fazer uma vídeo, para ver se ele Claro, vai ter condições de via oral. Espera mais um pouco. claro. Então, assim, eu acho que não precisa esperar negativar. Eu acho Uhum. que o paciente estando bem, não estando com uma traque cheia de secreção, mas pode estar com traque, pode estar com a fonadora. Então, eu acho que algumas coisas a gente pode ir Uhum. fazendo, né? Mas eu acho Uhum. que assim, a gente só tem que seguir assim, olha, eu acho que não é o momento, né? Acho que dá para esperar um pouquinho mais, a gente não tem tanta pressa de começar, né, Uhum. a via oral desse paciente. Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar assim em se adaptar a isso. Tem que ter prudência, né, Karen, e ver realmente qual é a prioridade para o paciente naquele momento, né? Nem sempre vai ser a nossa atuação. A atuação não pode, não necessariamente é a prioridade, né? Então a gente tem que ter esse olhar também, né? Não é o momento de atuar com ele, né? Então Você tem isso que ver se é o momento da fono entrar. é exato, não, né, não é sempre que a Ah, gente eu quero ver todos os pacientes que estão na UTI Covid. Não, mas não. é assim, qual é a tua habilidade? O que que tu vai poder fazer nesse momento para poder dar alguma melhora para esse paciente, que ele possa Uhum, ter alguma perspectiva naquele momento. Eu acho que exato. tem que pesar isso para não chegar e começar a atender todo mundo, mas tem uns que não têm nem condições, né? Pois é, exatamente. Então tem que ter prudência, cautela, né, e saber realmente selecionar o paciente que vai ter benefício com o nosso trabalho, né? Certeza. Bom, Agora Karen, saiu uma nova norma ah, do conselho, né? Vocês viram que não é para mais atender paciente entubado. Não sei se uhum, vocês viram isso que saiu. Eu acho que nem devia, sim, nunca deveria ter sido atendido paciente. A não ser, não, é diferente de paciente entubado de paciente em ventilação mecânica. O sim, paciente pode estar com a traqueostomia em ventilação mecânica e tu pode trabalhar com ele. sim, Mas o paciente entubado não entubado. tem o que fazer, né? Vai É, fazer como? Estimulação. não tem, não Eu tem. acho que isso aí já, eu achei que isso aí já era uma coisa antiga que Que já já, tinha sido resolvido, pois é. né? Mas aí E veio, né, essa resolução, essa recomendação, né? né, veio que não deve. Eu acho que não tem. O que a gente vai fazer com um Sim, paciente entubado? É muito complicado. sim, com certeza, não tem o que fazer.
Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Bom, essa Não live, está de achar. essa live aqui, né? Nesse momento a gente depois vai editar, cortar ali o iniciozinho ou alguma falha que tenha tido e vamos colocar lá no YouTube, no canal, vai ficar disponível. E daí a gente vai colocar o teu e-mail lá, tá, Karen? Porque se alguém tiver alguma dúvida, quiser te perguntar, fazer contato contigo, né? A gente está começando com as lives, então a gente está aprendendo, né, a fazer e tudo. Então, às vezes a gente dá umas rateadas ainda, mas tá indo bem. E lembrar o pessoal que segunda-feira tem outra sobre teleatendimento, com a Clarissa Cheruti, comigo, que a gente vai falar das nossas experiências com teleatendimento, que a gente teve que se reinventar, né? Então, cara, vou aproveitar para te agradecer imensamente. Tu é sempre muito dedicada quando a gente pede aí uma atenção tua, tu é sempre tão dedicada, tão solícita com a gente, com o curso de fonoaudiologia da UBRA. Então, agora aproveitar para te agradecer. Sempre quando a gente podia, né? Antes a gente podia ir lá ver o teu trabalho de pertinho, as meninas, as alunas verem as videofluor, que elas adoram, elas vêm com um brilho no olhar, assim, de ver tu trabalhando, né? Tu é uma fonoaudióloga excelente, a gente fica contente de te ouvir falar, né? Tu dá uma motivação, assim, de trabalhar no hospital. Elas saem muito apaixonadas, né, pelo trabalho da fonoaudiologia hospitalar. Então, te agradecer muito sempre que a gente te solicita, tu tá lá nos atendendo. Muito obrigada. Aproveitar esse momento para te agradecer por esse momento da live e por todos os outros que tu já nos acolheu aí, né? O curso de fonoaudiologia da UBRA que tu nos acolhe, nossas alunas, que tu dá A gente feedback, tu tem dá... que aproveitar, né, que a gente tem a experiência, desculpa te interromper, Claro, mas assim, a gente tem que passar para as pessoas, a gente tem que passar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente sabe, porque como é que a gente vai aprender? A gente tem que ensinar, né, o que a gente tem da experiência. Acho que é bem importante que as alunas vejam como é que é o serviço em todas as áreas, né? A claro. gente tem que passar para as colegas, elas vão ser nossas colegas daqui a algum tempo, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito legal, a gente Tem poder que a gente, trocar, né? é, E todo mundo sai tem que ter ganhando, para né? Todo mundo sai ganhando. sim, Os pacientes é, ganham, as alunas ganham, a gente ganha, a fonoaudiologia ganha, então isso é muito bom, né? Isso é muito bacana da tua parte nos contribuir assim. que bom. Estou sempre à disposição, tu sabe, né, Vivi? Claro, eu sei, Quando sim. quiser, Ficamos muito felizes tá? mesmo. Então tá, Karen, eu vou te agradecer, vou te deixar aí se tu quiser fazer um encerramento, fica à vontade. A gente tá, eu e a Karen estamos conversando aqui também, né, para a gente fazer um curso de extensão relacionado à fonoaudiologia hospitalar, com a Karen ministrando. Então a gente vai amadurecer essa ideia, né, Karen, para poder lançar para as Isso. alunas que elas com certeza vão gostar da ideia. Uma coisa só que eu gostaria de colocar, assim, Claro. essas lives que têm sido feitas, que tem vários cursos que estão ofertando, são muito boas porque a gente renova as informações. Ontem, eu vou fazer um elogio, que ontem eu vi a live o nome da A, Fono que a, fez ontem, a Débora. sobre gagueira, É né? a Débora Silveira, aham. Eu aprendi tanto. Ai, que legal, Karen. Eu não tenho nenhuma experiência com gagueira, mas assim, ó, só tu te dar conta o que estão fazendo, como é que estão, o que as coisas modificaram. Então, Uhum. assim, claro que eu não vou atender, mas assim, saber, poder orientar uma É, pessoa conhecida, poder orientar alguém que te pede uma informação que tu nem sabia, eu nem sabia de algumas coisas, nem imaginava que tinha. Ela deu as orientações, foi bem importante. Então, assim, a gente acaba aprendendo muita coisa, é né? A gente verdade. acaba lembrando, né, coisas e acaba aprendendo coisas novas para poder passar para outros, né? Se a gente não sabe, a gente vai indicar alguém que Que saiba, exatamente. É, essas lives têm sido muito importantes para a gente se reciclar, se reinventar, né? E seguir em frente. isso aí. Então tá, gente. Muito Tá, Vitor. obrigada, Karen. Muito obrigada, pessoal, que está nos assistindo. Até segunda-feira, na próxima live. Karen, muito obrigada, tá? Até a próxima. Então, um beijo grande. Para Tchau. vocês também.
período difícil, né, a gente meio que apavorou como começar a atender os pacientes, mas eu acho que agora as coisas estão mais tranquilas, a gente tem algumas diretrizes, eu acho que tá dando para a fonoaudiologia começar a fazer um trabalho bem importante, durante essa pandemia, atendendo esses pacientes que realmente precisam da gente, né. Então, assim, eu acho se quiser me interromper, se quiser fazer alguma pergunta, sem problemas. Então, assim, ó, eu vou começar colocando os slides sobre algumas diretrizes, né, que foram colocadas do conselho, da sociedade. Eu acho que é bem importante para a gente ver o que foi decidido e algumas sugestões que eles nos deram. Se tu quiser passar o primeiro slide. Eu não estou vendo nada. Não tenho como ver? Então, assim, ó, o primeiro acho que é o da isso, tá. Que ele coloca, né, algumas coisas que a gente é importante a gente seguir o Ministério da Saúde, né, as diretrizes do Ministério da Saúde em relação aos cuidados com esses tipos de paciente. Então é importante a gente seguir as normas que o hospital está direcionado de acordo com o Ministério da Saúde, então os GPIs, né, a questão da circulação dos funcionários especializados nas áreas que têm pacientes com Covid, tá. Eu acho que tu pode passar o próximo. Então aí é uma associação, né, americana, também dá algumas diretrizes para a fonoaudiologia nos Estados Unidos. Então, assim, ela sugere algumas normas, né, em relação ao Covid. Então, uma das coisas importantes, assim, que como essa doença é uma doença que se transmite principalmente não, se transmite por via aérea, então a questão dos aerosóis está envolvido na transmissão, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, eles estipularam que esses pacientes a gente não deve usar nenhum tipo de sistema aberto, no caso, a gente não usa fono, né? Que esses pacientes não devem ser colocados, usados alguns equipamentos, tipo assim, a videofluor não é para ser feita, tá? A questão da aspiração, sim, a gente faz aspiração com o sistema fechado, né? E eu agora não lembro porque eu fiz os slides, mas eu achei que eu ia ler. Então, isso. Seria praticamente isso. E aí depois, acho que pode passar o próximo, em relação a taxa ainda, eu acho que ainda isso que deve ser evitado. Isso a gente não faz esse tipo de avaliação nesse tipo de paciente, né. Se a gente tiver que fazer, vai fazer, mas assim, a gente tem que ter todo o cuidado, até porque a gente vai estar usando EPI todo o tempo. Então eles sugerem que a gente não faça esse tipo de exame, nem usar o estetoscópio eles querem que a gente use, né. Eu não sei esses são os tem mais, taxa, isso, também é para ser evitado, o uso do estetoscópio. Não só acha, mas acho que o próximo slide, que é da sociedade, né, da sociedade, a AMIB. A AMIB também, que a AMIB, assim, a AMIB é uma associação de medicina intensiva brasileira, que tem um capítulo só da fonoaudiologia e quem é o presidente é o Ribamar, José Ribamar, tá. E ele é uma pessoa muito especialista nisso, e aí ela põe, assim, várias sugestões bem importantes, eu acho que ela é a mais específica de todos, se alguém tem alguma dúvida. Eu acho que dá para seguir pela AMIB, eu acho que é bem tranquilo, acho que eles são bem claros e bem específicos, bem para a nossa realidade. E eles realmente sugerem que a gente não use estetoscópio, né, que a gente não faça avaliação orofacial, né, que a gente use sempre o sistema fechado.
a gente não possa deixar de usar os EPIs. Então, assim, a gente tem que se paramentar em cada paciente, a gente tem que trocar tudo. A gente, quando a gente entra na unidade, a gente já está com uma roupa do hospital, tá? A gente entra na unidade com a roupa já pronta do hospital. Quando eu vou entrar dentro do quarto, e assim, eu chego no hospital, eu ponho a roupa, ponho a máscara, a N95, não mexo mais, e depois eu ponho o visor, que é o shield, que eles chamam, tá? Eu geralmente entro já nos andares, já fico com ele, não tiro mais. Aí eu fico assim, que eu vai evoluir o paciente, vou conversar com outro médico, vou conversar com aí sim, eu tiro, mas tem gente que fica todo o tempo. Eu fico quase todo o tempo, mas assim, ó, no momento que eu vou ver qualquer paciente, Covid ou não, eu tô usando todos os EPIs, todos. Eu não tô deixando de usar nenhum durante todo o atendimento no hospital, porque depois eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Bom, então assim, para entrar no quarto, a gente põe o shield esse, a gente põe a roupa, a máscara, o shield, a gente põe a touca, né, e mais o avental e luvas. Acrílico, de acrílico, aquele o pessoal usa, que a gente vê nas ferragens que tem para fazer, acho que eles usam para fazer algum tipo de procedimento assim que tem, né, que levanta e fecha. Ah, esse é o que a gente usa. Esse a gente tem usado direto, né, sempre. Máscara também, a gente daí pode falar. Ah, sim. Mas a touca. A gente está usando os que vão para a lavagem, mas pode ser um descartável. O que o hospital determina, o que o controle de infecção determina, né? É que esse descartável, ele é tão, como é que eu vou dizer assim, é tão fininho que só no colocar, quando eu vou colocar, eu rasga. Então, assim, eu prefiro esse outro que é um pouquinho mais, o tecido é um pouquinho mais grosso, e eu acho, e mesmo assim, a gente não vai se molhar, assim, a ponto de, né, que tá correndo risco. E se acontecer, nós vamos trocar de roupa. Acontecer. Ah, então, assim, mais as luvas, né? Então, a gente entra com todo esse aparato para cada paciente que a gente for atender, mesmo que seja unidade de terapia intensiva, que eu tenho 4 pacientes no mesmo quarto, eu tenho que trocar tudo, troca tudo. Aí eles sugerem que a gente troque tudo, tá? Então, assim, a gente tem muitos cuidados em relação a isso, mas é bem tranquilo. A gente se assusta, olha, tem que botar isso, aqui não, mas é bem tranquilo. Até porque tu entra na rotina e quando tu vê, tu já vai fazendo tudo automático. Exatamente, é bem tranquilo. Então, o mais importante, assim, a utilização dos EPIs. Então, uma das coisas que aconteceu, qual é o número do slide que tu está, só para. Tu pode pular, eu acho que tem mais um, que eu acho que eu já falei sobre isso, né, que é cuidado, vou falar dos pacientes traqueostomizados. Os pacientes traqueostomizados, a gente está fazendo o seguinte, a gente está atendendo só aqueles pacientes que já saíram da ventilação mecânica, tá? Mas que estão traqueostomizados, com cuff ou sem cuff desinsuflado. Aí vai depender do tipo de paciente se a gente vai desinsuflar ou não. Tá? Mas assim, esse primeiro momento em que o paciente está na ventilação mecânica com a traqueostomia, a fono não está entrando, a gente está entrando logo depois que ele sai, 24 horas depois, 48 horas depois, a gente já entra para atender esse paciente. Tá? A tráqueo. A gente está fazendo isso. Os pacientes que estão em ventilação mecânica, tá? Ou que estão com risco de ventilação mecânica, a gente tem passado a sonda nasentérica e a gente não tem visto esses pacientes. Então, o que acontece? O que se combinou lá é que o paciente vai ficar com a sonda até ele ter uma condição melhor e estar com um sensório melhor e ter saído daquele risco maior de ter que reentubar, ter que voltar para a ventilação, e aí a gente vai ver esse paciente. A gente não ficar circulando todo mundo, vai naquele paciente, o paciente piora, a gente não circula mais, vai no outro. Então, assim, a gente tem que tentar deixar eles ficarem um pouquinho melhor para a gente começar e continuar, não começar e parar. Então, a gente tem que avaliar sempre, porque o controle de infecção sugere que a gente não fique tantos profissionais circulando nesse mesmo ambiente, só aqueles que realmente precisam.
A gente tem feito isso. Então, às vezes, o paciente está muito sonolento, a gente vai ver no outro dia ele está bem acordado, mas ele está naquele limite, sabe? Está limítrofe ainda, a saturação não está tão boa. Eu espero um pouquinho mais para começar. Até porque os pacientes, muitas vezes, eles são bem lúcidos e a gente dá uma perspectiva de começar uma via oral, eles não vão começar. É muito frustrante acontecendo. Então a gente espera eu sempre espero um pouquinho mais, mas assim, paciente saturando 86, 87, a partir daí já dá para trabalhar, tá. Eles já vão melhorar, então já começa assim. Uma coisa que eu ia contar, assim, bem importante, que Uhum. no início dessa pandemia estava todo mundo muito perdido. Não sei se tu quer terminar os slides? Tu que sabe, pode falar, fica à vontade. Eu tô na MIB ainda, acho que só tem mais um. Tá? Vamos passar mais um aqui então. Vamos Espera ver o que aí. que diz esse aí. Esse recomenda-se a não realização da videoflúor, né, da É, deglutição. É aham, o do AMIB ainda, em pacientes com suspeita ou confirmação de COVID, né? A avaliação endoscópica da deglutição e a laringoscopia flexível em pacientes com exames invasivos. suspeita não é recomendada também, né? Como tu tinha falado antes. Isso, porque são exames que eles estimulam muito aerosóis, então o risco da gente se contaminar é grande em relação a isso. Então, eles sugerem que a gente não faça esses exames, tá? Eu acho que tem mais algum. Vamos ver? Acho que tem. Os alimentos ou espessantes. Sim, isso é uma coisa bem importante. Entrou no quarto do paciente, tudo que entrou, lixo. Nada sai de lá. Espessante que eu não abri, já me aconteceu isso. Espessante que eu não abri, colher que eu não usei, lixo. Nada sai Ah, do quarto, a gente reaproveita. Tudo fica lá, tá? interessante. Tá, tá, entendi. São pequenos cuidados. A gente, mas eu nem usei o espessante. Não interessa, lixo, tocou, pode ter contaminado com algum aerosol, lixo. Não tem por que a gente correr o risco. Então, antes de entrar no quarto desse paciente, a gente vai fazer todo um preparo, vai saber exatamente o que está acontecendo, quanto tempo ele foi estubado, como é que ele está, como é que está o sensório, como é que está a parte neurológica dele. O que que a gente vai propor para ele, se vai ser uma terapia indireta, ou se vai ter já vai começar com algum alimento, já vai preparar tudo quando entrar nesse quarto, não faltar absolutamente nada, porque eu não posso ficar abrindo a porta, porque quem abre a porta não sou eu, é outro técnico que abre a porta para eu poder entrar e sair. São assim, são vários cuidados. Então, assim, entrei Aham, no quarto, toda hora pedindo, eu quero uma colher, eu quero água, eu quero espessante. Não, entra com tudo. Se não entrou, tira. Então, entendi. pelo menos sigo assim, entrou no quarto, nada mais eu peço de fora. Com a seringa, com tudo que tu precisa para usar na traqueostomia, não fica circulando. Tá? Uhum. Pelo momento que eu sair desse quarto, eu vou ter que tirar toda a minha paramentação, botar a minha máscara para lavar, vou ter que botar a minha máscara para ser higienizada, vou ter que pegar outro, às vezes o pessoal está usando, e vou ter que colocar tudo de novo. A gente evita essa circulação de novo. Entendi. Tá? Claro. A gente tem que ter o funcionário que geralmente entra no quarto, fica no quarto a manhã Uhum. inteira. Tá? Entendi. Tá. Dois funcionários, tem 4 pacientes, tem 2 pacientes, depende, tem 2 funcionários, eles ficam a manhã inteira ali, eles praticamente não saem. Tá? Não Sim. saem para justamente evitar a circulação. Ai, que Tá? demanda de profissional que tem, né? Puxa vida. É uma demanda de tudo, sabe? Porque daí tu começa, é álcool na mão, cada vez que tu te. Bom, depois eu vou falar. Assim, Tá. é muita coisinha que a gente não pode deixar de passar, porque é muito importante para não haver essa contaminação. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter. Eu fui orientada pelo controle de infecção, Uhum. então, assim, ele me ensinou exatamente o que tem que fazer, então a gente tem que seguir todos os passos que foi orientado para não ficar nenhuma brecha e correr o risco. Tanto que os funcionários que atendem os Covids, que estão com os EPIs bem protegidos, eles não tiveram contaminação. Uhum. Os outros que tiveram contato sem os EPIs contaminaram. Pá. Tá? Mais Tá. algum slide? Vamos ver mais algum slide? Acho que não. Aí tem o teu e-mail que depois eu coloco no final do vídeo editado. Esse é meu e-mail, o telefone, que as pessoas quiserem. Claro. Assim, uma coisa importante que aconteceu no início da pandemia, estava todo mundo meio perdido, usa máscara, usa tal Aham. coisa nos andares. Então, assim, ó, no momento em que nós recebemos do controle de infecção e o hospital nos disponibilizou as máscaras N95, a gente chama dos escudos, né? No caso, o visor esse, o shield, a gente nos disponibilizou isso.
a gente começou a usar, eu e a Aline, as duas fonos que atendemos lá, nós começamos a usar para todos os pacientes. O que aconteceu? Aquilo que se imaginava. Não tem como tu saber se o paciente é Covid positivo, ele não tem nenhum sintoma, que é o que aconteceu. Familiares que foram contaminados por pacientes que estavam internados, estavam positivos, internaram, como é que é? Eles infectaram uma unidade inteira. Ah, Todos os pacientes foram contaminados. Todos os nossos pacientes puxa foram vida. contaminados. Aí o que aconteceu? Só que como nós já estávamos protegidas todo o tempo, eu fiz o exame e deu negativo. Tá? Aham. Eu consegui me proteger, então assim, eu não tive nada. Mas os funcionários tiveram. Todos eles foram contaminados. Porque Pá. não usavam a máscara, não precisava, não era Covid positivo ali, o Covid positivo estava só na UTI, no nono andar, então aquela coisa. Então as Tá. pessoas não se protegiam nem com máscara. Enquanto nós ficávamos de máscara o tempo todo. Tá? E Uhum. com a proteção da máscara facial, essa, Uhum. porque assim, a gente estava com receio que daqui a pouco, como é que eu vou saber quem é positivo e quem não é? Então, isso é uma coisa bem importante, a gente se protegeu bem cedo. Que bom. Então, isso foi uma coisa bem. Assim, a gente que trabalha no hospital, a gente tem que ter muito esses cuidados. Parece assim bobagem, mas assim, a gente tem que estar bem atento, bem assim, de acordo com o que o controle de infecção nos orienta, como a gente deve seguir em pacientes com isolamento, pacientes que têm isolamento por imunodeprimidos, por imunossupressão, pacientes que são só contato. Então, assim, a gente tem que ter a gente tem que seguir sempre todas as normas, tá? Uhum. Não é entrar um pouquinho no quarto, dar oi, não vai acontecer nada e sair. Não, não pode. A gente sabe que é difícil, tem que tirar toda a roupa, se higienizar toda, então, assim, mas é importante. Tem que fazer, tem que ser assim. Tem que fazer, tem que fazer. Aí hoje, assim, ó, a gente sai do quarto, eu tenho a minha maletinha, eu levo no andar e tudo. Eu passo álcool em tudo, no crachá, na caneta, nos óculos, no celular. Então, assim, Uhum. para que passar, gente? Mas não interessa, passar em tudo. Sai do hospital, antes de sair, tu tem que higienizar todos os teus utensílios, Uhum. certo? Isso é uma coisa bem importante, a gente não pode deixar de lado isso. Uhum. A gente não pode ser um vetor de transmissão. Uhum. Com certeza. E tu, então, assim, na tua dinâmica ali do dia a dia no hospital, tu estás atendendo os pacientes com Covid quando já estão numa fase melhor, que eles possam ter uma evolução positiva com o atendimento da fono, é isso? A princípio, sim. Tá? Mas a gente pegou vários pacientes assim que não deram Covid no primeiro momento, mas que eram muito ruins, depois positivaram, né? Uhum. A gente atendia esse paciente. Eu cheguei a fazer vídeo numa paciente em que eu desconfiei que pudesse ter, mas ela tinha dado negativo no primeiro momento, no segundo momento deu positivo, então a gente fez. Também não tem. Claro que aquele que é realmente positivo, a gente evita, mas é aqueles que a gente não sabe o que a É, gente vai fazer, vai não. deixar. Não Uhum. tem como. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem um andar também que é só para esses pacientes que saem da UTI e vão para o andar, só que assim, ó, alguns negativaram, mas estão lá junto com os Covid, claro, cada um no seu quarto. Uhum. Mas igual a gente está num ambiente que pode ser contaminado. Então, a gente acaba assim, se lá teve, a gente está no nono, mas podia estar no quinto, daqui a pouco, no início que veio da emergência e contaminou. Então, assim, ó, para nós, todos os pacientes são suspeitos, Uhum. certo? Uhum. A gente tem que ter o cuidado. Só que, claro, que eu não vou fazer a vídeo nessa paciente com Covid nesse momento. Tá? A Sim. princípio, não vou fazer. A gente tenta evitar, a gente tenta assim, fazer uma avaliação sem o esteto, só dando o alimento, a gente vendo como é que o paciente está. Não é muito simples, porque o risco Imagino. desse paciente é grande. Né? Então, a gente tem essa dificuldade, porque são pacientes que muitas vezes eles são lúcidos, né? Eles estão bem orientados, mas eles acham que têm condições. São pacientes que, se estão com traqueostomia, são porque ficaram pelo menos uns 20 dias entubados. Já Sim. vem de uma intubação prolongada. Esses Uhum. pacientes que saem da intubação, muitas vezes eles estão também quase 2 semanas entubados sem fazer a tráqueo, então também vem de uma intubação um pouco prolongada. Dificilmente os convites que eu atendi ficaram 1 semana entubados, muito mais eles ficaram. Aham. Não foi uma intubação tão pequena. Os pacientes têm ficado muito tempo no UTI, muito tempo hospitalizados. Então, a gente vê pelos noticiários os pacientes que ficam 20 dias, 30 dias hospitalizados, pelo Uhum. menos, e Uhum. a nossa É essa média de pelo menos 20 a 30 dias ficar na UTI? 20 dias na UTI um pouco mais, e mais Tá. o andar, né?
E tem pacientes que ficam. Varia muito, porque nós temos uma população no Ernesto Ornelis que é uma população muito idosa, Aham. com muitas comorbidades. Então, são pacientes em que, para sair da UTI, não é só pelo Covid, mas por outras, vamos dizer assim, outras comorbidades, acabam ficando mais tempo. Uhum, uhum. Na verdade, o Covid seria praticamente mais a parte respiratória, mas assim, o que acontece com ele? Eles ficam neuropatas, eles não conseguem nem segurar um copo, mal conseguem levantar, eles não têm força para nada. O exercício é muito difícil, digam muito rapidamente. A gente tem que fazer tudo por eles. Uma Uhum. fase bem difícil e demora para recuperar. E a maioria ali são idosos, então, Karen. Olha, ontem eu atendi uma moça de 40 anos. Ah, jovem. Também estava neuropata, assim, não ter força para absolutamente nada, taquicárdica. Então, assim, bem complicada, né? A saturação, ela estava em aire fechado, mas eu não consegui não consegui fechar a tráqueo dela, então ainda bem difícil, mas assim, já começou, pelo menos saiu da ventilação há 24 Sim, horas. sim. 8 horas, Uhum. então já deu para fazer alguma coisa, mas ela não aguentou ficar 5 minutos fazendo exercício, foi bem difícil. Né? Então, mas é isso, já é um passo, porque provavelmente no outro dia que eu for, ela já vai estar melhor, porque eu vejo Sim, isso. Eu vou num dia, no outro dia, eles já estão melhores. sim, vai Só vai evoluindo. evoluindo, né? Em Essa média, sim, evolução. Karen, após eles estarem no estado mais crítico, né? Em quanto tempo depois que tu entra? Em média, assim. Eu acho que depois de uns 20 dias, pelo menos. Mais, às vezes, um mês, Uhum, dependendo uhum. do que for. Porque, assim, às vezes eles me pedem, assim, o paciente foi estubado, às vezes eles me pedem com 15 dias. Aí tu vai ver o paciente, como eu disse, está no limite, tem que esperar. Daí ele volta para o tubo. Só que se voltar para o tubo, não é 2 dias, Entendi, mais tempo. entendi. Volta tudo a estaca zero. Então, aquela expectativa que eu tinha de começar um tratamento, de repente, já vou começar. Então, não, aí nem pensar, começa tudo de novo. Uhum, entendi. São bem difíceis nesse sentido, assim. Uhum, Mas quando eles começam a recuperar, quando eles começam a ter um pouquinho mais, assim, de dependência com a questão da deglutição, de conseguir deglutir saliva, de conseguir deglutir a secreção, aí eles vão bem rápidos, assim, aí é bem tranquilo. A evolução da dieta é bem rápida. ah, sim. Mas, assim, pacientes mais idosos é mais difícil. Mais Bem idosos, difícil. assim, Que já tem a gente outras questões associadas, né? uma dificuldade, e eu fiz vídeo numa paciente que eu não sabia que era Covid, assim, ó, ela não mexia nada. Era uma fadiga Ah, muito intensa, assim, aspirava tudo silente, muito complicado. tá, aí eles ficam sondados, cara, enquanto não tão sondados, né? Então, mas à medida que eles recebem uma dieta, e já está recebendo uma dieta de 24 horas, assim mesmo, que seja toda liquidificada, um suplemento, a gente, se tiver condições, ele já pensa em tirar sonda se o paciente está indo bem. Uhum, A gente tenta tirar o quanto antes. claro. Uhum, ok. E, Karen, assim, com relação aos óbitos, assim, tem acontecido muitos ali? Como é que tá a situação? Nosso hospital, ontem nós recebemos o boletim que tinha 105 que foram confirmados, internados, né? Uhum, Foram internados, 105 pacientes, morreram 25, mortalidade alta, né? é, alta. 100, 20, imagina se fosse 100 pacientes morrendo 20% de mortalidade, muito grande. Essa mortalidade é alta lá, bem alta. É, a gente realmente tem que cuidar muito, né? Essa pandemia não é brincadeira, não pode ser minimizada, né? A gente tem que tomar todos esses cuidados, tanto a gente que está tu que está no hospital, eu atendo, mas atendo em consultório, é um pouco diferente, menos, então não estou lá na linha de frente, mas quem não está atendendo, quem não está trabalhando, também tem que cuidar, tem que fazer a sua parte, né? Infelizmente, a gente vê muita gente ainda não tomando cuidado, né? Não usando a máscara como deveria. A máscara não é no queixo, né? A máscara é no nariz, na boca. A gente vê as pessoas muito assim, parece que não estão acompanhando o que está acontecendo, né? E quando a gente vê um profissional da área da saúde como tu falando, né, do dia a dia, do quanto é importante, tomara que todos possam estar nos assistindo e vejam depois novamente esse vídeo para
e entenderem o quanto isso é sério, porque as pessoas ainda parece que não estão entendendo a gravidade da situação, né? No momento que tu vê esses pacientes, tu tem uma visão diferente do que está realmente acontecendo. Parece assim que não é nada, que vai curar rapidamente, mas essa estadia no hospital, o paciente que passa pela UTI, e mesmo às vezes só no andar, é bem difícil, assim, é uma hospitalização que o paciente fica bem debilitado. Então, assim, entra físio, entra fono. Então, assim, não é. Às vezes, muitos pacientes estão fazendo hemodiálise, outras coisas que estão fazendo, outros tratamentos, não é simplesmente dar medicação ou tentar a medicação e o paciente vai melhorar. Não, tem outras coisas envolvidas. Aí o paciente faz uma trombose, faz um sangramento, né? Assim, o paciente que eu ia ver teve um sangramento digestivo, então não pude vê-lo, daí fui vê-lo depois, voltou pro tubo. Então, assim, melhora de uma coisa, piora de outra. Então, assim, são pacientes bem crônicos em relação às comorbidades, são bem complicadas. Então, assim, não é simplesmente só a parte respiratória, vai para o ventilador, depois sai e resolve. Cada paciente tem, assim, alterações. Às vezes a saturação é muito baixa, como eu disse, a paciente fica taquicárdica, fica difícil de atender o paciente taquicárdico. Nós temos que cuidar tudo do paciente, né? Sim, e Mas, cuidar. assim, é tranquilo, sabe? Eu acho, Aham. assim, essa primeira impressão de que tu vai entrar, tu vai ver o paciente, mas depois assim que tu entra na rotina, que os funcionários estão ali contigo, eles te ajudam, eles te orientam também, qualquer dúvida. Uhum. E vendo assim que as coisas vão mais tranquilas, a gente só precisa ter cuidados, né? Eu acho É, que o mais importante é e, cuidados. e seguindo os cuidados estipulados, né, por cada hospital, por cada setor, Isso. seguindo isso já está fazendo a proteção que tem que fazer, né, se protegendo e evitando de transmitir também, né, de ser o vetor. Que são duas coisas E a gente, importantes, né? A gente tem que se proteger e proteger o outro. uhum. A gente tem que cuidar assim, ó, se eu acho que a minha luva contaminou, troca, Troca. sempre. Se eu acho que a minha máscara está um pouquinho úmida, troca. Então, assim, essas coisas a gente tem que perceber e não deixar de trocar, não deixar de fazer, eu acho que tá bom, assim, eu não tô a fim de trocar agora. Não, acha que tem algum risco, temos que tomar cuidado, sempre. Não é, excesso não é demais nesse caso. Tem que realmente Não, cuidar. quando eu vejo o paciente, quando eu aspiro, eu uso uma luva, troco todo o sistema da luva, troco toda a luva, higienizo, faço com outra luva. Se eu vou mexer na cavidade oral ou na traque, troco de novo, entende? Uhum. Cada vez que eu vou fazer um procedimento, eu acabo trocando a minha luva. Eu acho Entendi. que é importante. Quando eu vou tocar na cama, vou tocar na mesinha e a minha luva tocou na traque, que tem aerosol, aí vai contaminar também. Então, até Aham. para os funcionários a gente poder protegê-los. Né? Claro, com certeza, com certeza. As tuas falas aí são muito importantes para quem está. A gente daqui a pouco está entrando também no hospital, voltando a atuar com o estágio, então os alunos devem estar assistindo, então a gente tem que observar tudo, né? Tem que estar 100% ligado, antenada, porque esse vírus ele é invisível e a gente de repente pode estar contaminando um equipamento, um móvel, né? Sem perceber. Então esse cuidado ele é importantíssimo, a higienização, a troca da luva. É uma coisa que às vezes as pessoas podem não perceber e usar a mesma, né, Karen? Daqui a pouco usa a mesma luva e pronto, já era, contaminou, né? Não pode fazer isso. Assim, ó, e a parte da humanização é uma coisa importante também. A gente vai ver o paciente, a gente não vai ver o Covid, a gente vai ver o paciente. Então, a gente tem que tratar o Covid como uma doença importante, uma infecção importante, mas ao mesmo tempo, assim, não recebem visita dos familiares. Imagina, às vezes eles ficam 20, 30 dias no hospital e não recebem uma visita, não podem, os familiares estão proibidos de né, circular. Então, eles são as únicas, nós somos as únicas pessoas de referência para eles. Então, chega lá, conversar e falar alguma coisa assim do dia a dia, sabe? Poder ter essa humanização é muito importante. A gente, olha, eu vou dizer, eu saio de lá assim um pouquinho triste, porque assim a gente tenta fazer e vendo aquele sofrimento de estar sozinho ali, olha, não é muito fácil. É, Os outros que conseguem, né? e o medo, né, do que vai acontecer, né? Porque é uma doença tão avassaladora que detona tanto com o organismo que as pessoas não sabem se vão sair dessa, né? E o medo, né? Verdade. E não tem a familiar para interagir. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, tem uma pergunta aqui pra gente.
Os cuidados de hoje, eu tô sem óculos, deixa eu... serão os mesmos após a pandemia, Karen? Essa é a pergunta. Olha, eu acho que vai modificar muitas coisas. Não sei se vocês lembram quando teve H1N1 alguns anos atrás, não Aham. foi muito diferente. O que tem de diferente do H1N1? Nós tínhamos tratamento, né? Tomava o Tamiflu, a princípio recuperava, Uhum. não sei os casos muito graves. Agora a gente não tem um tratamento. Então, assim, quando teve H1N1, a gente começou a usar o álcool gel em todos os lugares que a gente não usava, a gente não tinha o hábito de usar. Uhum. A gente não tinha o hábito de usar na bolsa. A gente entrava com uma máscara cirúrgica comum nos pacientes que eram isolamento aéreo, não se usava em 95, se usava para tuberculose, imagina. Aí, Uhum. então, assim, mudar, acho que houve uma mudança e começaram a melhorar a questão dos equipamentos, dos EPIs, e eu acho que agora, com o Covid, acho que vai ter uma mudança, acho que enquanto nós não tivermos uma vacina, enquanto a gente não tiver um tratamento adequado, acho que a gente vai continuar com os mesmos cuidados para todos os pacientes. Uhum. Acho que vai evitar aquela aglomeração de gente, assim, eu vejo, assim, pelo hospital, os familiares que iam, assim, às vezes tinha 5, 6 familiares num quarto, não tem cabimento isso é um hospital, tem doença, as pessoas transmitem para os mais vulneráveis, então, assim, acho que essas coisas vão modificar, Uhum. são das visitas hospitalares, né, acho Uhum. que vai ser bem importante a questão da circulação dos profissionais, onde vão circular, das pessoas que não são profissionais, as áreas vão ser mais restritas, eu acho. Uhum. Uhum. Acho que isso vai modificar, sim. Acho que vai modificar. Eu acho que por um lado vai ser bom, a gente vai ter mais cuidados. É, eu acho que sim também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está interagindo, está agradecendo, dando parabéns. Se tiver mais alguma pergunta, aproveitar que a Karen ainda está aqui com a gente para perguntar para ela. E a gente seguir, né, essas sugestões que tem do conselho, né, da MIB, principalmente da ASHA, se a gente quiser também seguir Uhum. essas normas deles, eu acho que é um referencial para nós, nos ajuda a entender algumas coisas. Uhum. Uhum. A gente não precisa dizer assim, não, eu não vou fazer videofluoroscopia no paciente que tem Covid. Não, também eu acho que não precisa ser dessa maneira, mas ao mesmo tempo eu não vou tirar o paciente da UTI, que eu estou começando a trabalhar, para fazer uma vídeo, para ver se ele Claro, vai ter condições de via oral. Espera mais um pouco. claro. Então, assim, tá? Eu acho que não precisa esperar negativar. Eu acho Uhum. que o paciente estando bem, não estando com uma traque cheia de secreção, mas pode estar com traque, pode estar com a fonadora. Então, eu acho que algumas coisas a gente pode ir Uhum. fazendo, né? Mas eu acho Uhum. que assim, a gente só tem que seguir assim, olha, eu acho que não é o momento, né? Acho que dá para esperar um pouquinho mais, a gente não tem tanta pressa de começar, né, Uhum. a via oral desse paciente. Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar assim, em se adaptar a isso. Tem que ter prudência, né, Karen, e ver realmente qual é a prioridade para o paciente naquele momento, né? Nem sempre vai ser Ela a nossa atuação. A atuação não pode, não necessariamente é a prioridade, né? Então a gente tem que ter esse olhar também, né? Não é o momento de atuar com ele, né? Então tem isso que ver se é o momento da fono entrar. é exato, não, né, não é sempre que a Ah, gente eu quero ver todos os pacientes que estão na UTI Covid. Não, mas não. assim, qual é a tua habilidade? O que que tu vai poder fazer nesse momento para poder dar alguma melhora para esse paciente, que ele possa Uhum, ter alguma perspectiva naquele momento. Eu acho que exato. tem que pesar isso para não chegar e começar a atender todo mundo, mas tem uns que não têm nem condições, né? Pois é, exatamente. Então tem que ter prudência, cautela, né, e saber realmente selecionar o paciente que vai ter benefício com o nosso trabalho, né? Bom, Agora Karen, saiu uma nova norma ah, do conselho, né? Vocês viram que não é para mais atender paciente entubado. Não sei se uhum, vocês viram isso que saiu. Eu acho que nem devia, sim, nunca deveria ter sido atendido paciente. A não ser, não, é diferente de paciente entubado de paciente em ventilação mecânica. O sim, paciente pode estar com a traqueostomia em ventilação mecânica e tu pode trabalhar com ele. sim, Mas o paciente entubado não entubado. tem o que fazer, né? Não É, tem como, estimulação. não tem, não Eu tem. acho que isso aí já, eu achei que isso aí já era uma coisa antiga que Que já já, tinha sido resolvido, pois é. né? Mas aí E veio, né, essa resolução, essa recomendação, né? né, veio que não deve. Eu acho que não tem. O que a gente vai fazer com o Sim, paciente entubado? É muito complicado. sim, com certeza, não tem o que fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Bom, essa Não live, dá para achar.
essa live aqui, né, nesse momento a gente depois vai editar, cortar ali o iniciozinho ou alguma falha que tenha tido e vamos colocar lá no YouTube, no canal, vai ficar disponível. Daí a gente vai colocar o teu e-mail lá, tá, Karen? Porque se alguém tiver alguma dúvida, quiser te perguntar, fazer contato contigo, né? A gente está começando com as lives, então a gente está aprendendo, né, a fazer e tudo. Então, às vezes a gente dá umas rateadas ainda, mas tá indo bem. E lembrar o pessoal que segunda-feira tem outra sobre teleatendimento, com a Clarissa Cheruti e comigo, que a gente vai falar das nossas experiências com teleatendimento, que a gente teve que se reinventar, né? Então, cara, vou aproveitar para te agradecer imensamente. Tu é sempre muito dedicada quando a gente pede aí uma atenção tua, tu é sempre tão dedicada, tão solícita com a gente, com o curso de fonoaudiologia da UBRA. Então, agora aproveitar para te agradecer. Sempre quando a gente podia, né? Antes a gente podia ir lá ver o teu trabalho de pertinho, as meninas, as alunas verem as videofluor, que elas adoram, elas vêm com um brilho no olhar, assim, de ver tu trabalhando, né? Tu é uma fonoaudióloga excelente, a gente fica contente de te ouvir falar, né? Tu dá uma motivação, assim, de trabalhar no hospital. Elas saem muito apaixonadas, né, pelo trabalho da fonoaudiologia hospitalar. Então, te agradecer muito. Sempre que a gente te solicita, tu tá lá nos atendendo. Muito obrigada. Aproveitar esse momento para te agradecer por esse momento da live e por todos os outros que tu já nos acolheu aí, né? O curso de fonoaudiologia da UBRA que tu nos acolhe, nossas alunas, que tu dá A feedback, gente tu tem dá... que aproveitar, né, que a gente tem a experiência, desculpa te interromper, Claro, mas assim, a gente tem que passar para as pessoas, a gente tem que passar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente sabe, porque como é que a gente vai aprender? A gente tem que ensinar, né, o que a gente tem da experiência. Acho que é bem importante que as alunas vejam como é que é o serviço em todas as áreas, né? A claro. gente tem que passar para as colegas, elas vão ser nossas colegas daqui a algum tempo, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito legal, a gente Tem poder que ter, trocar, né? é, E todo mundo sai tem que ter ganhando, para né? Todo mundo sai ganhando. sim, Os pacientes é, ganham, as alunas ganham, a gente ganha, a fonoaudiologia ganha. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bacana da tua parte nos contribuir assim. que bom. Estou sempre à disposição, tu sabe, né, Vivi? Claro, eu sei, Quando sim. quiser, Ficamos muito felizes tá? mesmo. Então tá, Karen, eu vou te agradecer, vou te deixar aí se tu quiser fazer um encerramento, fica à vontade. A gente tá, eu e a Karen estamos conversando aqui também, né, para a gente fazer um curso de extensão relacionado à fonoaudiologia hospitalar, com a Karen ministrando. Então a gente vai amadurecer essa ideia, né, Karen, para poder lançar para as Isso. alunas que elas com certeza vão gostar da ideia. Uma coisa só que eu gostaria de colocar, assim, Claro. essas lives que têm sido feitas, que tem vários cursos que estão ofertando, são muito boas porque a gente renova as informações. Ontem, eu vou fazer um elogio, que ontem eu vi a live o nome da A, fono que a, fez ontem, a Débora. sobre gagueira, É né? a Débora Silveira, aham. Eu aprendi tanto. Ai, que legal, Karen. Eu não tenho nenhuma experiência com gagueira, mas assim, ó, só tu te dar conta o que estão fazendo, como é que estão, o que, que as coisas modificaram. Então, Uhum. assim, claro que eu não vou atender, mas assim, saber, poder orientar alguma É, pessoa conhecida, poder orientar alguém que te pede uma informação que tu nem sabia, eu nem sabia de algumas coisas, nem imaginava que tinha. Ela deu as orientações, foi bem importante. Então, assim, a gente acaba aprendendo muita coisa, é né? A gente verdade. acaba lembrando, né, coisas e acaba aprendendo coisas novas para poder passar para outros, né? Se a gente não sabe, a gente vai indicar alguém que Que saiba, exatamente. É, essas lives têm sido muito importantes para a gente se reciclar, se reinventar, né? E seguir em frente. isso aí. Então tá, gente. Muito Tá, Vitor, obrigada. Karen, muito obrigada, pessoal, que está nos assistindo. Até segunda-feira, na próxima live. Karen, muito obrigada, tá? Até a próxima. Então, um beijo grande. para Tchau. vocês também.